Olá, na nossa aula de língua portuguesa de hoje, continuando sobre morfologia, nós vamos falar especificamente sobre vozes verbais. Encontra-se na página 53 da sua apostila. Quando você vir alguma questão tratando do tema vozes verbais, a primeira coisa que você deve ter em mente é que o assunto vai estar tratando da relação do sujeito e o verbo na oração. Dessa forma, você vai verificar que o sujeito ele pode praticar a ação do verbo, pode sofrer a ação do verbo, ou pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, praticar e sofrer a ação. Assim sendo, nós vamos ter três vozes verbais: a ativa, a passiva e a reflexiva. Tratando da voz ativa no momento, nós vamos verificar que ativa, começando com A, voz ativa é quando o sujeito é agente, também começando com A, para você fazer a associação. Ou seja, o sujeito é agente é quem faz algo, é quem faz algo. Então, é o sujeito que vai fazer, vai praticar uma ação. E dessa forma, você já tem que saber reconhecer, logicamente, o sujeito na oração, que você reconhece primeiramente identificando o verbo. Na sentença, o corretor vende casas. Nós sabemos que o verbo é vender, porque é a única palavra que você pode flexionar, por exemplo, em tempo, vende agora, vendeu ontem, venderá amanhã. Então, aí identifiquei o verbo. Identificando o verbo, eu farei a pergunta antes dele. Quem é que, né? Quem é que vende? Ou então, o que é que vende? No caso, nós sabemos que é quem é que vende. Quem vende? Bom, quem pratica aqui a ação, né, do verbo vender é o corretor. Então, aqui eu tenho o sujeito da oração. Lógico que você já percebeu que o corretor está praticando a ação de vender o verbo, então você está diante de um sujeito agente, por isso você diz que este verbo encontra-se na voz ativa, simples assim. Agora, é importante observarmos que este verbo aqui, vender, também, nós formos fazer pergunta após o verbo, nós vamos observar o detalhe que ele vai pedir um complemento, porque se eu parasse no verbo vender, o corretor vende, você ia perguntar, vende o quê? Pode ser casa, pode ser apartamento, pode ser sítio, uma fazenda, uma chácara, um carro. Então, há N possibilidades de algo a ser vendido por ele. Então, você vai perguntar, vende o quê? Quando você faz essa pergunta aí, vende o quê? Né? Você fez essa pergunta após o verbo vender, você observou que na pergunta não tem preposição. Olha, não há preposição. Esqueceu o que é preposição? Volte nas aulas anteriores, viu? Volte às aulas anteriores para recordar. Então, não há preposição aqui. Se não houve preposição na pergunta que você fez após o verbo, então não haverá preposição também na resposta. Vende o quê? Vende casas. Então não há preposição. Isso faz com que você classifique o verbo como verbo transitivo direto, certo? Aquele que pede um complemento sem auxílio obrigatório da preposição, ok? Isso é importante entender agora também, porque só orações com verbos transitivos diretos é que são possíveis que nós as passemos para voz passiva. Então, como nós estamos falando de voz ativa, de repente vamos falar de voz passiva também, então você já sabe que tem que ser verbo transitivo direto, ok? Vai fazer voz passiva. Então, já trouxemos o exemplo aqui com verbo transitivo direto para que possamos já ir direcionando o nosso estudo de forma mais objetiva.
Em se tratando de voz passiva, então você já vai gravar também assim, ó. Se é voz passiva, é porque eu vou identificar na oração um sujeito paciente, tá vendo? Tudo par. Voz passiva, sujeito paciente. E paciente é aquele que sofre. Sujeito paciente é um sujeito que sofre a ação. Ele não faz nada, ele só recebe, ele sofre, certinho? Então, o paciente sofre a ação verbal. É lógico que aqui nós já temos a subdivisão de analítica e sintética, os dois tipos de voz passiva, mas vamos primeiro entender a semântica de voz passiva, ou seja, de termos ali um sujeito paciente. Veja que a oração agora é: casas são vendidas pelo corretor. Nós temos o verbo ser e o verbo vender. Então, nós temos aqui uma locução verbal. Já vimos em aulas anteriores que uma locução verbal tem, primeiramente, o verbo auxiliar, o que aparece conjugado no presente, no pretérito ou no futuro, mais o verbo principal no particípio, certo? Isso é aqui. O verbo principal pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, mas exclusivamente quando se tratar de voz passiva, aí o verbo principal sempre estará no particípio, que é o nosso caso aqui, ó. São vendidas. É o verbo ser auxiliando a conjugação e o verbo vender no particípio, mostrando que aqui nós temos a ação de vender. Mas quando eu pergunto antes do verbo quem é que, ou o que são vendidas, né? O que é que são vendidos, ou quem é que são vendidos, ou o que é que são vendidos aqui, você só poderá responder casas. Então, a pergunta feita antes do verbo dá-nos como resposta o sujeito da oração. E, logicamente, você já sabe que casa não pode praticar a ação de vender. Sim, pode sofrer a ação. Então, se sofreu a ação, você está diante de um sujeito paciente. Se o sujeito é paciente, nós vamos dizer então que esta locução verbal encontra-se na voz passiva. Da mesma forma que, com a mesma semântica que você construiu esta sentença, casas são vendidas pelo corretor, você pode dizer também vendem-se casas, que você deve compreender aqui que você tem o verbo vender e que ou alguém vende, né, ou alguém ou alguma coisa vende, ou alguém ou alguma coisa está sendo vendido. Então, o contexto aqui, dentro desse trecho que você tem aqui, você só tem vendem-se casas, a ação e um substantivo. Então, você tem que entender que o contexto aqui é de que casas são vendidas. Se as casas são vendidas como na oração anterior, você continua com casas, sujeito paciente. Então, se você tem sujeito paciente, é lógico que o verbo está na voz passiva. Isso é o básico. Entender a voz passiva é quando o sujeito é paciente e ele não pratica a ação do verbo. Agora, você está vendo que as duas, mesmo que tenham a mesma semântica, o mesmo sentido, elas têm estruturas diferentes. A primeira tem locução verbal, verbo auxiliar, mas o particípio do principal, e a segunda só tem verbo simples e o pronome se. Então, é aí que entra a denominação de voz passiva analítica, quando você tem a locução verbal, e voz passiva sintética, quando você tem a presença do se anexado ao verbo, ok? Então, é isso que é voz passiva analítica e voz passiva sintética. Então, recapitulando, voz passiva é quando o sujeito
sofre a ação. Ele não pratica. Outro ser praticou essa ação que o sujeito veio receber, veio sofrer. Então, o sujeito que sofre a ação lá na oração constitui-se, classifica-se como sujeito paciente. Consequentemente, o verbo vai se classificar como estando na voz passiva. Se é uma locução verbal, já sabe, voz passiva analítica. Mas se você percebeu a presença de um sujeito que não praticou a ação e sim sofreu, sujeito paciente, mas o verbo está com a partícula si, que nós vamos chamar de pronome apassivador, aí, então, você tem sim voz passiva, mas sintética, sintetizou. Em vez de dois verbos, usamos um só, certo? Então, é isso que é passiva analítica e passiva sintética. Recordando a característica do verbo, a voz passiva só se forma com verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, porque a parte que interessa para a formação da voz passiva está ali. Por exemplo, aqui nós já tivemos com o verbo transitivo direto, que é o vender, que já vimos no slide anterior, que é transitivo direto, porque se eu for colocar, né, se eu tenho que colocar um complemento para ele, esse complemento virá sem a preposição obrigatória. Agora analisemos, por exemplo, o verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém. Por exemplo, o professor, o professor dá aulas ao aluno. Então, ótimo, aqui está o verbo dar. Quem dá é o professor. Aqui nós temos o sujeito. Dessa forma, o sujeito está praticando a ação de dar, então eu chamo de sujeito agente, e já vou dizendo então que o verbo está na voz ativa. Este verbo, ele pede um complemento, porque quem dá, dá algo. Mas aqui pediu dois, aliás, porque aqui deu algo, que são as aulas, a alguém que é ao aluno. Então, observa que o verbo é aquele que nós chamamos de bitransitivo. Bi quer dizer dois, transitivo é que pede objeto. E aqui você tem dois, então por isso que é bitransitivo, ele é transitivo duas vezes. Transitivo pede objeto, normalmente é um. Mas se ele pediu dois, então ele é bitransitivo, ou então verbo transitivo direto e indireto, porque necessariamente um objeto virá sem e outro com preposição, mas não necessariamente nessa ordem. O preposicionado poderia estar primeiro, poderia ser o professor dá ao aluno aulas, não teria problema. Só que na nossa construção frasal, no nosso português brasileiro, é mais comum você fazer dessa forma aí. Mas nada impede que o indireto viesse, né? Nada impediria que o objeto indireto viesse primeiro do que o direto, mas dessa feita, nós temos o objeto direto, completou o verbo dar sem preposição, e aqui nós temos o objeto indireto, completou o verbo também, porém com auxílio da preposição obrigatória, a preposição a, aqui, que juntou-se com o artigo o, que determina o substantivo aluno, e tivemos a combinação ao, certo? Então, nessa combinação, temos a preposição a mais o artigo o. Então, você tem um verbo transitivo direto e indireto, constituiu uma voz ativa porque o sujeito é agente, ele pratica a ação do verbo, o professor pratica a ação de dar as aulas ao aluno, mas o exemplo veio aqui só para lhe mostrar que, com o verbo transitivo direto e indireto, eu posso passar da voz ativa para passiva, porque o que é exigido para que eu tenha voz passiva está ali, que é a parte transitiva direta do verbo. Então, na voz passiva, eu ia ter o seguinte: aulas são dadas, aulas são dadas ao aluno pelo professor.
certo? Ou aulas são dadas pelo professor ao aluno, não importa a ordem dos termos aí, o contexto vai ser o mesmo, ok? Então, numa vez que você construiu esta oração, aulas são dadas ao aluno pelo professor, ou aulas são dadas pelo professor ao aluno, você vai observar que aqui você tem a locução verbal constituída do verbo ser, que é o auxiliar, mas o verbo principal, que é dar, no particípio, e particípio, já falamos em aulas anteriores, que ele flexiona de acordo com a palavra a qual ele se refere. Então, o que, que foi dado aqui? Aulas, feminino plural. Então, dadas, feminino plural, certo? Eu encontrei a forma verbal da oração, eu vou antes dela e faço pergunta, aquela famosa pergunta, quem é que, ou então, o que é que são dadas aqui? O que são dadas? Aulas. Então, agora, o sujeito é aulas, mas as aulas não deram nada, elas foram dadas. Então, eu tenho um sujeito paciente. Se eu disse que eu tenho sujeito paciente, eu já disse que eu tenho voz passiva. E se a voz passiva é constituída de locução verbal, eu já disse que ela é passiva analítica, ok? Então é isso aí. Só para entender sujeito paciente, voz passiva e o tipo de verbo que entra na construção da voz passiva. É o verbo transitivo direto. Mas então o transitivo direto e indireto também pode, porque a parte direta que interessa está nele, certinho? Esse se que entra na construção da voz passiva sintética, você classifica como partícula passivadora ou então pronome apassivador, que é a mesma coisa, ok? Partícula passivadora ou pronome apassivador é a mesma coisa. O verbo, quando estiver na voz passiva sintética, poderá estar no singular ou no plural, porque o verbo concorda com o sujeito. Então, se o sujeito aqui, no caso, está no plural, o verbo está no plural também, logicamente, concordando com ele. Mas se ele estivesse no singular, se fosse casa, está vendendo só uma casa, então vende-se casa, ok? Se fosse só uma aula, a aula é dada. Então, seria simplesmente o professor dar aula ao aluno. Então, aula é dada ao aluno. E se eu fosse colocar essa voz passiva analítica na voz passiva sintética, nesse momento nós vamos esquecer o sujeito, porque em geral, aliás, esqueceu o sujeito, não, desculpe, esqueceu o agente da passiva, eu vou falar dele daqui a pouquinho, porque, em geral, o agente da passiva, aquele que praticou realmente a ação verbal, quando o verbo está na voz passiva, quando a voz passiva é sintética, em geral, ele não aparece. Por exemplo, aulas são dadas ao aluno pelo professor, você ia colocar, bastava isso aqui, ó, dão-se aulas ao aluno. Opa, dão-se aulas ao aluno. Dão-se aulas, aulas são dadas. A mesma estrutura que você tem aqui, ok? Mas aí, desse jeito, seria voz passiva de novo, porque o sujeito continua aqui paciente, então é voz passiva, mas agora, em vez de eu usar dois verbos, o ser e o dar, eu usei só o dar, que é o verbo principal, logicamente, então eu sintetizei, eu resumi tudo, dois verbos em um só, então eu tenho a voz passiva sintética, que também podemos chamar de sintética ou pronominal, porque aqui é lógico, está a presença do pronome se, ok? Então é isso aí, e vamos para. Falei que íamos comentar sobre o agente da passiva. Voltemos neste primeiro exemplo. Casas são vendidas pelo corretor. Então,
Para eu descobrir sujeito, eu pergunto antes do verbo. O que é que são vendidos aqui? Casas. Então, esse é o nosso sujeito paciente. Se ele é um sujeito paciente porque sofreu a ação do verbo, não praticou, então alguém praticou e apareceu aqui na oração, foi o corretor. Então, este termo, pelo corretor, este termo você vai classificar como agente, porque agente é quem faz, quem pratica uma ação, e foi ele que praticou. Ele é agente da passiva. É muito simples entender o porquê desse nome. Agente, porque fez alguma coisa. O que que ele fez? Ele vendeu as casas. E nessa estrutura aqui, a forma verbal está na voz passiva. Então, esse corretor, ele praticou esta ação que está na voz passiva. Por isso, nós o chamamos de agente da passiva. E como falamos sobre vendem-se casas, sobre dão-se aulas ao aluno, nesse caso aí, quando é voz passiva sintética, o agente da passiva, em geral, fica indeterminado. Quer dizer, ele existe, alguém praticou a ação, só que a oração não traz, até mesmo para fazer jus, mais uma vez, à questão de sintética, de sintetizar a frase, certinho? E a voz reflexiva, como o próprio nome, né, a terceira voz verbal, e o próprio nome já indica, reflete. Então, quando você se olha no espelho, você vê no espelho a sua imagem. Então, isso quer dizer que você pratica a ação de ver a você mesmo, ver você mesmo. Então, a sua imagem volta, o seu reflexo volta para você. Então, é mais ou menos assim que acontece nas sentenças, nas orações. Por exemplo, a menina penteou-se, você sabe muito bem que a menina penteia, a menina se penteia, se penteará, então eu posso variar em tempo essa palavra, mas a menina eu não posso variar, só para você lembrar como que identifica um verbo de uma forma bem simples, né? Eu não posso falar meninou, meninará, né? Ou seja, essa palavra eu não flexiono em tempo. O pentear eu flexiono, então é o pentear que é o verbo, certinho? E aí eu vou antes do verbo e faço aquela famosa pergunta: quem é que praticou a ação de pentear? Quem penteou aqui? Quem foi? A menina. Ah, a menina praticou essa ação, beleza. Então, a menina já sei que é o nosso sujeito, já sei também que é a gente, porque ela praticou a ação de pentear, mas quem penteia, penteia alguém. E a menina penteou quem? Ou a menina penteou a menina mesma, ou seja, ela própria, a si mesma. Então, essa ação que o sujeito praticou voltou para o próprio sujeito, ele sofreu a ação. Então, ele é, ao mesmo tempo, agente e paciente, ele está praticando uma ação em cima dele mesmo. E quem faz esse reflexo todo aí é essa palavrinha, menina penteou-se. Então, ninguém terá dúvida de que a menina penteou a si mesma, a ela mesma, razão pela qual nós chamaremos esse si de pronome reflexivo. Você já ouviu no slide anterior como pronome apassivador. Agora, aqui ele está cumprindo a função é de refletir no sujeito a ação que ele próprio praticou. Então, por isso, o nome dele agora é pronome reflexivo. Ótimo. Aí, então, você já entendeu o que é voz reflexiva? O sujeito vai ser agente e paciente ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação. Então, saiba também que, em determinados casos, nós vamos acrescentar mais uma palavrinha a esse reflexiva. Reflexiva, recíproca. Reciprocidade é quando existe uma ação trocada. Ou seja, eu faço algo por alguém e este alguém faz o mesmo por mim. Então, houve uma ação trocada. Veja bem,
dois ou mais sujeitos praticam e recebem a ação ao mesmo tempo. Olha o exemplo. Os amigos cumprimentaram-se, sabemos que o verbo é cumprimentar. Eu pergunto quem cumprimentou? Os amigos. Então, aqui eu tenho o sujeito. Os amigos praticaram a ação de cumprimentar, então é o sujeito agente. Mas esses amigos que estavam cumprimentando também foram cumprimentados. Então, eles praticaram e também receberam a ação. Praticaram a ação de cumprimentar e receberam a ação de serem cumprimentados. Então, ótimo, eu tenho sujeito, agente e paciente, eu tenho um verbo na voz reflexiva. Mas quando você observa que não é uma simples ação que o sujeito pratica sobre ele mesmo, mas sim dois ou mais sujeitos praticando e recebendo ao mesmo tempo aquela ação, trocando essa ação entre si, então aí nós vamos chamar esse pronomezinho de pronome reflexivo de novo, mas agora ele é recíproco, porque necessariamente agora vai ter que haver dois ou mais sujeitos diferentes aqui, certo? E a voz não é simplesmente voz reflexiva, aqui vai ser voz reflexiva recíproca, porque aqui você não diz a si mesmo ou a ele mesmo, mas você pode dizer que cumprimentaram um ao outro, certo? Para ficar mais fácil de você gravar, o si de a si mesmo, a ele mesmo, a ela mesma, é simplesmente pronome reflexivo. Mas o si é o mesmo si, mas no contexto que você puder substituí-lo por um ao outro, então aí existe a reciprocidade, é voz reflexiva recíproca, ok? Como essa questão do si pode, às vezes, confundir, porque o si, como já vimos no slide anterior, pode ser pronome apassivador. Agora, já vimos que ele pode ser pronome reflexivo e também reflexivo recíproco, e ele pode ser outras coisas. Eu coloquei aqui algumas frases envolvendo o se, para você se lembrar bem que ele pode ter outras funções, e tem mais de que as que eu coloquei aqui, mas aqui já é o que mais pesa em provas de concurso. Então, veja, todas têm o se, mas vamos reparar a diferença dele em cada oração. Na letra A, se tivéssemos saído mais cedo, poderíamos ter aproveitado melhor o dia. Repara que você poderia ter dito, caso tivéssemos saído mais cedo. O que teria acontecido? Aproveitado melhor o dia. Então, você observa que a primeira oração, essa primeira oração aí, é a condição para ter aproveitado, foi a condição, teria sido, para você aproveitar melhor o dia. Então, este se, que você pode trocar por caso, você classifica como conjunção subordinativa condicional, porque ela vai trazer uma ideia de condição subordinando uma oração à outra, e você pode trocá-la pelo caso, para ter certeza que se trata de condição, então ela é conjunção condicional. E pronto. Agora, leu-se o documento, repare que você pode falar o documento foi lido. Então, leu-se, ler, quem lê, lê algo, é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, mas o se, e eu estou procurando quem praticou, quem sofreu essa ação. Então, eu tenho aqui, é quem sofreu, o documento foi lido. Então, eu estou diante de um pronome apassivador. Agora, deixaram-se brinquedos por todo o carpete da sala? É o mesmo da letra B. Repara que leu-se o documento foi lido. Deixaram-se brinquedos, brinquedos foram deixados. Eu só coloquei as duas na sequência para você ver, se lembrar do que eu falei anteriormente, que este verbo, este pronome se, quando ele é um pronome apassivador, o verbo poderá estar no singular ou no plural, dependendo do sujeito. Agora, o sujeito é brinquedos no plural, então deixaram-se brinquedos por todo o carpete, pronome apassivador, e brinquedos foram deixados. É a troca que você pode fazer para ter certeza de que se trata de voz passiva sintética,
de que temos ali um sujeito que sofreu a ação de ter sido deixado. Quando eu digo morre-se um pouco a cada manhã, então você sabe que alguém morre, mas não está sabendo quem por essa oração aí. Você não sabe especificamente quem. Então é o momento que você tem um se, que nós vamos classificar como índice de indeterminação do sujeito. Isso aí, essa questão de índice de determinação do sujeito, acontece só com, ou melhor, basta dizer que só não acontece com o verbo transitivo direto. Aqui, no caso, é um verbo intransitivo. Quem morre, morre. Mas pode acontecer também com o verbo transitivo indireto ou com o verbo de ligação mais o se, sempre esses verbos, sempre na terceira pessoa do singular. Estes aí relacionados, quando estiverem com o se, estão indeterminando, estão com um sujeito indeterminado e eles não irão para o plural. Quando o verbo estiver com o se e for para o plural, é porque você tem voz passiva sintética, aquela que você pode transformar numa passiva analítica para você ter certeza. Deu-se o documento foi lido. Deixaram-se brinquedos, brinquedos foram deixados. Mas morre-se um pouco, você não pode falar que um pouco é morrido, porque não é um pouco que está morrendo, é alguém que está morrendo um pouco a cada manhã. E eu não sei quem é esse alguém, então o sujeito está indeterminado e esse se é o IIS, índice de indeterminação do sujeito. Quando você vira a frase, analisamos se as propostas eram convenientes, esse se que inicia a segunda oração, analisamos é uma oração. As propostas eram convenientes, era outra. Você observa que esta segunda oração você poderia trocar pelo isso. Analisamos isso. Isso que? Se as propostas eram convenientes. Quando acontecer essa substituição, você estará diante de uma conjunção integrante. Basta saber que é uma conjunção integrante, porque traz uma oração que completa o sentido da outra oração, só para não confundir com o pronome apassivador ou pronome reflexivo que estivemos estudando agora nas vozes verbais. A garota penteou-se diante do espelho, então é claro que você está vendo que a garota penteou a si mesma, então estamos com o pronome reflexivo. Aqueles amigos respeitam-se, é claro que você já fez a análise, aqueles amigos respeitam, né, uns aos outros, então pronome reflexivo recíproco, ação trocada, é isso aí, só a título de recordação, ok? E na próxima aula, nós falaremos sobre, faremos exercícios sobre as vozes verbais para ficar perfeito o entendimento, ok? Até lá.